Barão da Real orienta estudantes do ensino médio. Você vai ver como o Projeto Guri transforma a vida de jovens e adolescentes. E mais, palestra conscientiza estudantes da importância da vida. No estúdio, uma entrevista com o editor-chefe do portal Na Telinha, Fabrício Falchetti. Está no ar o 30 Minutos, telejornal produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Transformar a vida de muitos jovens de Ribeirão Preto e região. Este é o objetivo do Projeto Guri, que existe há 14 anos e atende cerca de 300 alunos. Foi através deste pequeno instrumento musical que o jovem Éder de Souza, de apenas 13 anos, descobriu que o tempo fora da escola podia ser gasto com algo a mais. Bom, eu fui indicado pela creche modelo, aí quando eu cheguei aqui, eu queria tocar saxofone. Aí eu não tinha vaga mais, aí eu comecei a tocar violino, comecei a gostar de tocar violino. São muitos os exemplos como o de Éder, jovens que tiveram as vidas transformadas pelos encantos que a música pode proporcionar. O Projeto Guri traz diversos benefícios na vida dessas crianças e adolescentes. Temos outro caso também de uma aluna que entrou com sérios problemas comportamentais em contato junto com a escola. E o trabalho que foi desenvolvido dentro de sala, concomitante com os alunos, essa aluna ela mudou completamente no sentido de passar a ter mais concentração, passar a ter mais disciplina. Considerado o maior programa sociocultural brasileiro, o Projeto Guri oferece gratuitamente a 18 anos cursos de iniciação musical, coral, instrumentos de cordas, sopro, teclado e percussão. Ao todo, mais de 49 mil jovens fazem aulas nos períodos de contraturno escolar, nos mais de 410 polos do projeto distribuídos por todo o estado de São Paulo. Tendo como objetivos específicos que são o desenvolvimento humano, a criatividade e a prática coletiva, o que é o trabalho em equipe que estimula, a importância ela é global, no seu desenvolvimento global, tanto de aprendizagem, questão comportamental e questões sociais, junto com as crianças dentro da instituição, e também leva isso para fora, né, para a sua vida fora daqui. Funcionando desde 1999 na cidade, o Polo Regional de Ribeirão Preto do Projeto Guri atende cerca de 300 alunos. E é aqui, neste prédio, que jovens e adolescentes aprendem na música uma nova forma de viver. É o caso de Denis, que há 2 anos e meio estuda violoncelo no Projeto Guri. Minha família acha que música não dá dinheiro, fala que eu tenho que fazer outra coisa, mas eu acredito que eu tenho que fazer o que eu gosto, sabe? Porque aí sim eu vou sair bem, porque se eu fazer o que minha mãe ou meu pai quer que eu faça, não vai dar certo. Porém, mesmo com essas dificuldades, Denis almeja um futuro brilhante pela frente. Entrar na orquestra de Ribeirão Preto, quem sabe até mais longe, né? Os ESPs, mas tem que estudar muito, então... É um sonho que eu não pretendo, sabe, largar, mas tem que correr, tem que agarrar. O polo regional do Projeto Guri em Ribeirão Preto fica na rua João Penteado, 214, no Jardim Sumaré. O telefone é 3625-4361. Por onde você se informa? Jornal impresso ou online? O repórter Luan Amaral traz mais informações. Com o advento das novas tecnologias, o jornal impresso vem perdendo espaço. A busca de informações que antes eram feitas no papel, hoje é buscada por tablets e smartphones. Para falar mais sobre esses problemas, essas mudanças no mercado editorial, vamos falar agora com o jornalista Guto Silveira. Guto, o que você acha? Você acha que o jornal impresso tem como competir com essas novas plataformas de informação? Eu acho que tem. Já tem pesquisa, uma pesquisa inclusive dos Estados Unidos, que já marcou data para morrer o jornal impresso. É 2017. Mas o jornal impresso ele sempre tem alguma informação a mais.
ele não fica naquela notícia rápida do online. O online ele tem uma competição muito maior pela rapidez, mas a precisão tem perdido muito. Com isso, o jornal impresso ele vai diminuir de tiragem, ele vai sofrer, ele sofre esse baque da nova tecnologia, mas eu acho que ele se mantém, mesmo com tiragem menor, por um bom tempo ainda, até porque as tecnologias novas, elas ainda carecem de maior rapidez, de maior acesso. A gente precisa popularizar os mecanismos de acesso, os equipamentos de acesso, para depois a gente ter a certeza que o jornal impresso está falido. Por enquanto, eu acho que não, que ele vai sobreviver bem, tranquilamente, por um bom tempo. E dentro das redações, o que você acha que deve ser mudado, a apuração, para conseguir competir realmente com essas novas plataformas? Então, dentro das redações, os jornalistas eles precisam se adaptar à rapidez, o que é ruim. Os jornalistas mais antigos, com mais tempo de carreira, eles têm uma preocupação maior com a checagem, de procurar melhor a informação. O jornalista que está chegando agora, ele já está mais acostumado com essa plataforma e logo ele tem preocupação com a competição. Eu posto a notícia primeiro. Só que às vezes essa notícia que ele postou primeiro, ela não tem a mesma credibilidade que se ela tivesse mais meia hora de checagem, mais 40 minutos, 1 hora, 2 talvez, de se contrapor posições, é aquela história, a justiça negou o pedido de prisão do fulano. Pronto, em 5 minutos essa informação está no ar. Mas não se sabe em que condições, por que o juiz ou a juíza... A informação fica prejudicada. Fica prejudicada e o impresso ele tem condições de trazer novas análises, opiniões de especialistas, opiniões diversas do que a simples informação. É isso que o online faz o leitor perder. O jornal impresso, a revista, ela vai trazer sempre um material mais completo que a informação online. Até porque, para ler uma informação na tela do computador, ela tem que ser curta, ela não pode tomar muito tempo. Guto, muito obrigado. Nós voltamos aos estúdios. Você sabe ouvir? Essa foi a temática de uma palestra que reuniu alunos e profissionais na Barão de Mauá. E você confere tudo isso no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. Tava dentro de casa, foi chegar e descer o bambu. Tivemos que apanhar hoje, mas isso é bom para agitar o sangue. Vai ser muito chocante, né? Você ter um filho que acabou de nascer e alguém chegar para você e falar, olha, ele tem uma síndrome. Profissionais que vão ter o primeiro contato são profissionais que tiram completamente a esperança da família. Talvez não viesse chegar a 1 ano de vida. Eles já vieram assim com a bomba, né? Quando acontece alguma intercorrência dentro daquilo que a gente acredita que seja o natural ou normal, a gente não está preparado para fazer, não sabe o que fazer. Eles internaram a Vitória para morrer. Saber ouvir. Esse é o principal objetivo do CVV, Centro de Valorização da Vida. Uma palestra reuniu voluntários e alunos para mostrar como este trabalho pode transformar e salvar vidas.
Os alunos dos cursos de Comunicação Social do Centro Universitário Barão de Mauá puderam entender um pouco mais sobre ações do CVV e ainda conhecer as emocionantes histórias dos voluntários. O CVV é uma instituição humanista que foi fundada há 51 anos em São Paulo, capital, e ao longo desses 51 anos foi se espalhando pelo Brasil. O CVV, o posto CVV em Ribeirão Preto, nós completamos esse ano 34 anos. É um trabalho reconhecidamente de prevenção do suicídio. Isso feito através do apoio emocional que nós prestamos para as pessoas, com diversas formas de atendimento que eu vou falar daqui a pouco, e com isso fazemos essa prevenção do suicídio. E somos reconhecidos pelo Ministério da Saúde por isso. É extremamente importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre as nossas deficiências humanas. Até que ponto a gente precisa parar para pensar em nós mesmos, né? Com relação à integração dos cursos, integração de todos os alunos da Barão de Mauá, isso é fundamental. Nós deveríamos ter mais eventos desse tipo. Até porque, quando você faz a união, né, você faz com que as pessoas tenham um conhecimento melhor sobre si mesmo e sobre aquilo que está sendo explorado. Quando a panela de pressão não tem a válvula e deixa escapar um pouquinho da pressão, ela explode. Então, o CVV funciona como essa válvula. A pessoa vai, aos pouquinhos, tirando de dentro de si aquilo que está pressionando, que está causando pressão na sua própria vida. O mais importante dessa palestra é que mostra para os jovens, não só para os jovens, mas para todo mundo, a porcentagem de suicídio que acontece, porque a gente não tem noção. A gente pode ver um caso de suicídio na televisão, qualquer tipo de violência, mas não tem aquela base do que é, quantas pessoas vivem se matando aí dia a dia. Conscientizar mais as pessoas a estarem ajudando as pessoas que vivem no nosso meio, tentar identificar algum problema que a pessoa está ocorrendo, até mesmo na família, dentro de amigos, tentar ajudar com que isso diminua os casos de suicídios aqui dentro, não só de Ribeirão Preto, mas como no estado do Brasil, no país, né, no Brasil, nos demais estados também. Final de ano, compra de presentes e com ela, possíveis trocas. Afinal, quais os direitos do consumidor? A repórter Isabela Grosselli traz mais informações. Com as chegadas das festas de fim de ano, os consumidores se preparam para presentear familiares e amigos, mas é preciso ficar atento ao Código do Consumidor na hora da compra. Por isso, estou aqui com o diretor do Procon, Paulo Gardi, que vai nos dar algumas dicas. Paulo, o que o consumidor deve ficar atento na hora das compras? Primeiro, ele tem que saber muito bem o que ele quer comprar. Se ele já escolheu o produto que ele quer comprar, ele tem que fazer um trabalho básico, que é de pesquisa em várias lojas daquele produto e verificar o preço à vista e os preços, se forem parcelados, quantas parcelas são, qual o juro que está sendo cobrado. Isso ele tem que ficar muito atento. E aí, na hora da troca, se ele tiver algum defeito, pode ser efetuada? A não ser a loja que disponibilize esse tipo de serviço. A troca só é permitida depois de 30 dias que esse produto estiver em alguma assistência técnica. Se após 30 dias persistir o problema, não for consertado, aí sim o consumidor tem direito à troca ou à devolução do dinheiro que ele pagou. E vamos supor que o presente não serviu ou a cor não agradou, ele pode ser trocado? Boa pergunta. Se for seguido o Código do Consumidor, o artigo 18, não. Para isso, o consumidor ele tem que ficar alerta, tem que ficar, vamos dizer assim, esperto. Só comprar em lojas que propiciem a troca do presente. A camisa que não serviu para o pai, o brinquedo que a criança já tem, enfim. Ele vai numa loja que possibilite esse tipo de trabalho, a troca do produto. E existe alguma forma de saber quais lojas que fazem essa troca? Fácil. É só entrar numa loja e verificar lá se tem aquele recadinho básico. Trocas somente após tal dia ou então de segunda a sexta. Obrigada, Paulo.
E se alguém tiver alguma reclamação, pode entrar em contato com o PROCON no telefone 0800 772 9198. Voltamos ao estúdio. E veja a seguir, Barão na Real. Evento reuniu alunos e professores para orientar futuro profissional. É só um instante, a gente volta já. Que é o nosso desafio dos cartunistas e dos chargistas, né? Transformar um negócio sério, de repente negativo, em humor. Porque o humor acaba gerando essa reflexão e essa crítica das pessoas. Já a charge trabalha mais com temas locais e jornalísticos, então uma charge sobre o Lula talvez não seja entendida na China. Tempos atrás, eu preferia até usar, quando eu ia tratar de agora com um assunto mais sério, eu usava as tiras de jornal. O jornal é um veículo que todo mundo lê, adulto. Teoricamente é para adulto, né? Então ali que eu carregava um pouco alguma crítica social. A viola para mim é o que cria minha família. A essência do povo brasileiro é uma essência caipira, né? O Tião Carreiro para mim é roqueiro total, pesadão, sabe assim, os bends dele, as pegadas, os vibratos. Burro que fugiu do laço. O Barão na Real trouxe workshops, palestras e até aulas práticas e interativas. O objetivo foi esclarecer dúvidas dos alunos do ensino médio que buscam sucesso na vida profissional. Alunos do terceiro ano do ensino médio da região de Ribeirão Preto tiveram a oportunidade de conhecer e experimentar um pouco dos cursos oferecidos pela Barão de Mauá com o evento Barão na Real. Só existe uma receita. A opção que tomarem, entregue-se em trabalho. O evento, que acontece durante a semana nas unidades Itatiaia e Central da Barão de Mauá, oferece atividades e palestras que ajudam os alunos a se aproximarem do curso escolhido. Os alunos também tiveram a oportunidade de conhecer os professores responsáveis pelos cursos. Além disso, tiraram dúvidas sobre o mercado de trabalho e as disciplinas oferecidas pela universidade. Para os concursos, entram no shortlist, como já entre os pré-selecionados, os melhores. Está ajudando bastante, porque nas outras faculdades você não tem contato tão grande com os professores como você tem aqui. Eu acho que eu vou vir pra cá. Eu também, eu achei muito interessante, eu fui no Ateneu também, foi muito interessante, eu já fui na mãe, eu gostei muito daqui, os professores também são ótimos. É muito bacana porque eles têm esse primeiro contato para saber realmente o que essa área é tão desejada por eles. Segundo o vice-diretor do Centro Universitário, João Alberto Veloso, o Barão na Real ajuda os alunos em um dos momentos mais desafiadores, escolher uma profissão. O que a gente quer é que o aluno não só venha inscrever-se no vestibular, matricular-se nos nossos cursos, mas que venha conhecer verdadeiramente o que é esse trabalho. Noticiar e criticar o mundo da TV. Como é estar por dentro desse universo? Para responder essas e outras perguntas, a gente tem aqui no estúdio Fabrício Falquete, editor-chefe do Na Telinha. Seja muito bem-vindo aqui ao 30 Minutos, Fabrício. Muito obrigado. E para começar a série de perguntas que a gente tem aqui para você, como é que surgiu a ideia do site? Conta um pouco para a gente como foi isso. Então, o site Na Telinha começou em 2005. Eu sempre gostei muito de televisão, assim, sempre, desde meus 16, 17 anos. Fui estudando televisão bastante, fui me aperfeiçoando na história da televisão. Aí em 2005, conversando com os amigos que também gostavam de televisão, a gente teve a ideia de lançar um site sobre televisão, que surgiu aí em 2005 Na Telinha. E o site se mantém? Ele dá lucro? Sim, dá lucro. De uns 3 anos para cá, ele se mantém, é o meu trabalho principal mesmo. Meu trabalho, eu sou editor-chefe do Na Telinha. E Fabrício, ao longo já de 8 anos, né, que a gente tem o Na Telinha no ar, provavelmente com algumas notícias que o site tenha dado, você tenha tido problemas com alguns artistas de repente. Você pode contar um caso pra gente que você tenha tido problemas com
com o que foi reproduzido no site? Alguma notícia que alguém não gostou, chiou um pouco? Como é que foi? Sim, a gente trabalha com muita isenção e ética, sempre na base da credibilidade, tentando evitar sempre problemas para a gente e para o artista. A gente não quer isso, a gente trabalha com um sistema meio que parceria para não complicar para ninguém. Só que teve um caso, há uns 2 anos, eu acho, com a Sônia Abrão, que a gente deu uma notícia que não era errada, mas ela entendeu de uma forma errada e criticou o site no ar. Aí eu tive que ligar para o advogado dela, o advogado dela fez várias exigências, mas chegou, a gente acabou fazendo, dando o que eles pediram, uma errata, né? Esclarecendo, aí depois no programa no ar ela agradeceu e só isso foi o máximo, assim. Qual que era a notícia, Fabrício? Você lembra ou não? Mas não vou lembrar, na verdade. Com o Forcolém, tem uma do Forcolém também. Ah, o Forcolém também, mas ele foi Record, bem né? polêmico. A gente fez uma notícia de Ibope, que ele foi mal. Eu acho que ele não aceita muito perder, assim. Aí ele criticou a gente pelo Twitter dele, desceu mesmo, fez várias críticas. A gente teve que entrar em contato com ele para pedir para ele se acalmar, porque senão quem ia entrar com o processo era a gente, porque ele estava mesmo perdendo a cabeça. A gente entrou em contato com a assessoria da Record. A Record pediu calma pra gente também, conversou com ele e tudo se resolveu. O Rogério Forcolém, pra quem não sabe, é um apresentador da Record no Rio, né? Isso, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ele apresentou Cidade Alerta, agora ele tá no Direto da Redação, acredito. Direto da Redação, não. Isso. Na Record. Ou RJ Record, alguma coisa assim, de manhã. E qual que foi o artista mais boa praça que vocês entrevistaram? Mais gente boa, mais acessível? Ah, teve vários apresentadores que são gente boas com a gente, que acompanham, que gostam do site e do nosso trabalho. A gente entrevistou, que foi muito legal, o Rodrigo Faro, o João Kleber a gente entrevistou também, ele é muito legal, o Ricardo Boechat também, muito legal ele, o Lisbate, do Rio de Janeiro. E como que é a relação, assim, que o Na Telinha provavelmente também deve receber milhares de e-mails de assessoria de imprensa de artistas, de atores e tal, para tentar emplacar alguma nota no site. Exatamente. Como é que vocês lidam com isso e como é que vocês tentam administrar esses pedidos que às vezes não são atendidos? A gente recebe muitos e-mails por dia, só que a gente só dá a mesma notícia quando ela for interessante pro internauta, né, pro leitor. Não adianta mandar uma coisinha fraca que a gente passa por um processo, a gente analisa, a gente só publica quando tem um peso, quando for algo interessante. Se não for, não adianta, que a gente não vai. Falando em notícia, Fabrício, qual foi a maior furada que o Na Telinha já tenha dado, que você se lembra? Alguma notícia errada, assim, que gerou consequências, ou que poderia gerar consequências um pouco mais graves? Recentemente mesmo teve um caso da Rede TV de Brasília. Eles mandaram, a assessoria mandou um e-mail pra gente falando que eles tinham vencido, o João Kleber tinha vencido o teste de fidelidade em Brasília. Aí a gente, como veio de assessoria, a gente deu uma apurada e publicamos. Veio da assessoria, a gente confirmou pelo e-mail, por internet, eles falaram, a gente publicou. Só que 2 dias depois, a Rede Globo do Rio de Janeiro ligou pra gente, falando que essa notícia que não era, a audiência não era assim. Aí eu fui conversando, falei que isso veio de Brasília mesmo, da Rede TV de Brasília, mas aí conversando, apurando, a gente confirmou que isso não era verdadeiro. A gente procurou de novo a Rede TV em Brasília, eles não responderam mais. Ou seja, então eles soltaram uma nota falsa. Foi a Rede TV. A gente fez uma errata explicando toda a situação, e depois a gente recebeu até um comunicado do Ibope mesmo, falando que essa notícia, que esse número não era verdadeiro. Aí eu também expliquei que isso veio de Brasília e eles ficaram de tomar as providências deles por lá, com a Rede TV mesmo. Fabrício, além disso, vamos voltar um pouco, né, da história do site. Você tem um sócio do site. Quem que é seu sócio? Como é que você conheceu o seu sócio? Diego Falcão, ele é de Recife. A gente se conheceu conversando na internet sobre televisão. Isso quando foi? Foi em 2004 a gente começou a conversar. Em 2005 a gente lançou o site. A gente vem conversando, falando pessoalmente, por telefone, todo dia a gente se fala. A gente se conversa, a gente tem uma amizade. Uma sociedade, uma amizade muito, muito correta, assim. Pra gente encerrar, qual que é o grande sonho de vocês no site, os planos que vocês têm? Você pode contar pra gente um pouquinho? Sim, é crescer Na Telinha, evoluir. A gente tá com um canal de televisão na internet, né, que chama TV Na Telinha. A gente quer expandir isso, aumentar uma redação, né, um espaço físico bem maior. Crescer, nossa área é a internet, é isso. Crescer Na Telinha, desenvolver novos serviços baseados em entretenimento. E a TV Na Telinha, e nesse esquema assim, de entretenimento, crescer bastante aí nessa área de internet que só cresce.
Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua presença aqui no 30 Minutos. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. O programa 30 Minutos termina por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.